Irmãos e irmãs, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre as disciplinas espirituais e falei aqui no início, quando ainda tinha mais ou menos metade das pessoas aqui, lembrando a todos que só vale a pena nós estudarmos as disciplinas espirituais se nós exercitarmos as disciplinas espirituais. Só vale a pena se nós exercitarmos. E para lhe lembrar disso, um conceito que a gente compartilhou lá no nosso primeiro encontro sobre esse tema, que é a diferença entre tentar e treinar. Nossa vida espiritual muitas vezes é um tanto quanto tímida, vamos usar a expressão. Não foi, aliás, a expressão que Jesus usou para os seus discípulos? Por que vocês são assim tímidos, homens de pequena fé? Nossa vida espiritual geralmente é tímida e pouco frutífera porque nós achamos que o desenvolvimento da nossa vida acontece por tentativas esporádicas. Tentativas esporádicas é o que acontece com o atleta de final de semana, que não é um atleta, é um atreta, não é isso? Então nós achamos que podemos ser atletas espirituais, mas não passamos do nível do atleta, porque a gente tenta. Tentativa é algo esporádico, mas o atleta é aquele que treina com intensidade e se dedica, e o apóstolo Paulo fala que ele fazia isto. O texto de 2 Coríntios 9, 25 diz exatamente isso. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar a coroa corruptível. Nós, a incorruptível. E aí Paulo ainda é mais rigoroso consigo mesmo, ele diz assim: por isso eu luto não desferindo golpes no ar, mas esmurro meu próprio corpo. Em outras palavras, ele estava falando, eu luto comigo mesmo, né? É o meu treinamento espiritual, porque eu sei que a coroa, o prêmio, né, que me espera é infinitamente mais glorioso. E eu quero, é como se ele dissesse assim, eu quero chegar lá bem preparado. Então a nossa vida espiritual precisa ser uma vida de treino e não de meras tentativas. Talvez seja isso que diferencie a qualidade de vida espiritual entre os cristãos. Uma vez perguntaram a um bispo inglês, fizeram uma pergunta muito curiosa para ele. Disseram assim: reverendo, Deus tem filhos preferidos? Porque tem gente que parece estar mais perto de Deus do que outras, né? Deus tem filhos preferidos? E ele respondeu: não, Deus não tem filhos preferidos, mas ele tem amigos mais íntimos. Essa é a diferença, não é? Deus não tem filhos preferidos, mas ele tem amigos mais íntimos, filhos mais chegados. Então, é isso que muitas vezes diferencia a qualidade de vida espiritual de um cristão para o outro. Todas as graças da graça de Deus estão disponíveis para todos aqueles que são dele. Deus não dá o Espírito por medida, o apóstolo Paulo fala isso, né? Deus não dá o Espírito por medida, Deus distribui, Tiago fala que se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, Deus a todos dá. Você lembra qual? Liberalmente, farta, né? Prodigamente, abundantemente, e não lance em rosto. Peça e será concedida, mas peça com fé, em nada duvidando, e aí ele faz aquela descrição toda. Então, a nossa vida espiritual precisa ser uma vida de treino persistente, e não de tentativas esporádicas. Se eu e você queremos ter uma vida espiritual consistente, sólida, e mais ainda, digo mais, frutífera, para a glória do nosso Senhor, a gente precisa aprender a viver como Paulo disse que vivia. Eu sou um atleta, eu treino arduamente, cuido de mim para não ser desqualificado, para honrar o meu Senhor, cuido de mim. Então, essa é uma prática
fundamental para a gente. Então, por isso a gente está falando sobre o aspecto das disciplinas espirituais. Lembra-se das disciplinas? Nós dividimos em duas partes, as disciplinas interiores e as disciplinas exteriores. Estamos hoje concluindo das disciplinas que nós selecionamos, as disciplinas interiores. Você lembra quais são? O primeiro grupo de disciplinas interiores são duas disciplinas relacionadas com o quê? Não, são relacionadas com a palavra de Deus, não é? Que são meditação e estudo. E depois? Na ordem, ó. Meditação, estudo, solitude e silêncio, jejum e oração. Então, semana passada falamos sobre o jejum, essa disciplina misteriosa, né, para os presbiterianos. nós vimos que é desejável para todos os cristãos, fazia parte da espiritualidade do Senhor Jesus. E hoje nós vamos falar sobre talvez a disciplina mais popular, mais comum, mais falada, mas na verdade, muitas vezes pouco ou mal exercitada. Pouco ou mal praticada. Por que eu digo pouco? Porque a gente sempre ora menos do que deveria. E embora a gente fale tanto de oração, a expressão oração é uma expressão absolutamente comum no nosso dialeto cristão. Extremamente comum. Mas aquilo que a gente deveria considerar é se realmente nós temos uma vida prática, consistente de oração. Então, hoje não vou falar muitas coisas sobre oração. Até porque há algum tempo atrás tivemos uma série de mensagens, né, sobre oração, tratando de alguns aspectos. Mas eu queria fazer algumas provocações a respeito de oração para a gente. Quando a gente chega na igreja, se a gente cresce na igreja, se a gente é da igreja desde jovem, de novo, isso já acontece na infância, mas se não acontece na infância, quando a gente chega na igreja, uma das coisas que a gente aprende é o que significa oração. Aí a gente sempre tem uma expressão que agora eu quero que vocês completem. Orar é... O que é? Hã? A primeira, pode falar alto, sem medo de ser feliz. A primeira coisa que a gente aprende é isso mesmo, né? Que orar é falar com Deus, conversar com Deus. Eu diria que até mesmo o conceito da oração como falar com Deus é um conceito incompleto, porque falar e conversar são a mesma coisa? Qual a diferença que existe entre falar e conversar? Como é que é? A gente fala e a gente também escuta. Hein? Conversar é dialogal. É isso mesmo, né? É diferente de falar. Falar você pode falar, e o outro calado ouvir. É diferente o falar de conversar. O conversar pressupõe uma troca, né? Um diálogo. Por isso eu gosto mais da definição da oração como conversa com Deus. Não só falar com Deus. A dinâmica da oração é uma dinâmica de diálogo. Por isso a gente tem, desde o nosso primeiro estudo, feito esse momento silencioso em que a gente ora segundo a palavra. A gente lê um pequeno texto bíblico, aquilo se torna alvo da nossa meditação por alguns instantes, e aí nós oramos a partir daquilo que a Bíblia falou para a gente. Então, esse é um conceito muito importante. Então, a oração
essa realidade que se estabelece, em que a gente estabelece comunicação, né? Essa interação com Deus. Então, o primeiro conceito que é importante a gente construir é esse, é que oração é um aspecto da nossa conversa com o nosso Criador. Então, como eu falei para você, um ambiente de conversa é um ambiente de comunicação comum entre duas ou mais pessoas, né? Mas no caso aqui, entre duas pessoas que falam e ouvem. Então, é muito importante, e aí é um conceito que a gente precisa construir de uma forma muito sólida na nossa vida cristã. É que a oração, ela nasce, ela tem uma origem. A oração, ela tem uma origem. Qual é a origem da oração? De onde a oração deve nascer? Do coração, da necessidade de conversar com Deus, da nossa intimidade com o Espírito Santo. Como que se estabelece esse tipo de intimidade? Como se estabelece essa relação com Deus? Como se estabelece, como é que essa proximidade se desenvolve na prática? Veja só, pense numa relação entre dois seres humanos. Embora Deus não seja humano, nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Então, as relações humanas guardam algumas referências da nossa relação com Deus. Estou falando de pessoas que são cristãs e que receberam a iluminação do Espírito Santo e que por isso podem perceber melhor a maneira como Deus se relaciona, né, como é essa relação com Deus. De onde que nasce essa intimidade com Deus, essa familiaridade com Deus? Como é que acontece numa relação humana, um relacionamento humano? Só proximidade? Conhecimento, como que acontece esse conhecimento? Não, vamos pensar em seres humanos, vamos pensar no nosso contexto humano. Como é que acontece o desenvolvimento de um bom relacionamento, de um relacionamento adequado entre pessoas? Sim, mas veja só, vocês estão usando expressões que não são concretas. São isto. Não existe proximidade sem interação. Então as pessoas conversam, não é? Então, mas para que haja verdadeira intimidade, ambos os lados precisam interagir nisso. Então, intimidade com Deus, proximidade com Deus, nasce também de uma relação de diálogo. Onde é que começa esse diálogo? Aí a pergunta, de onde nasce a oração? Onde começa esse diálogo? No conhecimento da palavra. Eu acho que está bem perto. Eu acho que está bem perto, sim. Deixa eu só pegar esse gancho aqui que Ione trouxe para a gente. Do conhecimento da palavra. Mas veja só, o conhecimento da palavra é nosso. Isso é certo o que eu estou falando? O conhecimento da palavra é uma parte nossa. É nós, exatamente. A gente vai em busca, a gente vai ler a palavra, conhecer. Mas nasce no conhecimento da palavra? Olhe bem. O Espírito Santo coloca no nosso coração uma predisposição para buscá-lo. Ok. Tá certo. Isso mesmo. Então, onde é que nasce a oração? Sim, eu não estou falando o que motiva, mas onde é que nasce essa interação? Nasce nele. Nasce em Deus. Nasce em Deus. E agora, como é que ele se dirige para nós, iniciando esse diálogo? Através da palavra. Então, na verdade, oração, como Deus quer, nasce do que Ele fala para a gente. Isso é central na nossa experiência de oração. Por isso nós estamos procurando desenvolver esse momento de oração, que a gente começa
com a pequena leitura da Bíblia. Porque não é a gente fala que oração é intimidade, é diálogo com Deus, é intimidade com Deus. Mas não existe intimidade se Deus não se dá a conhecer. Porque criaturas não tem como alcançar o Criador. É o Criador que se revela sempre. E para nós conhecermos melhor a Deus, Ele se mostra para nós, antes de mais nada, pelas Escrituras. Então, boa definição. Eu poderia escrever isso no slide e colocar aqui, né? Exatamente. A oração, repete aí que foi tão completa que eu nem memorizei. A oração motivada pelo próprio Deus através da sua palavra. Através da sua palavra. Foi legal. Construção coletiva. É isso que é bom, né? A gente vai conversando e vai conversando coletivamente. Vitor Zé Maria, tinha uma colaboração a trazer. É interessante, né? Isso. É verdade. Foi curioso, né? É isso mesmo. Na criação, antes da queda, a relação de Adão e Eva com Deus era direta. Não era nem chamada de oração. Era diálogo, era conversa. Quando houve a queda, aí o homem se afastou de Deus e Deus continua em busca do homem, ensinando o homem a buscá-lo. É isso mesmo. Então, o que a gente está construindo aqui juntos é uma base teológica. Olha que eu digo que a gente sempre faz teologia aqui juntos. Isso aqui é quase um curso teológico. Mas o que a gente está fazendo aqui, de uma forma simples, como deve ser assim mesmo, é construindo uma base teológica para uma prática de oração adequada. O problema é que muitas vezes a gente ora por impulso, o Leonardo lembrou ali, né? Muitas vezes a necessidade nos impulsiona, nos empurra, o que é muito natural. Não é errado, não é errado. A questão é que a gente tem que aprender a migrar de um nível de oração meio instintivo, que é impulsionado pela necessidade, pela uma prática de oração, um treinamento de oração consciente e consistente. O que é importante para filhos e filhas de Deus que estão buscando crescer na proximidade, na intimidade com Deus, na convivência com o Pai, é exatamente passar a fazer as coisas de forma consciente, clara, intencional e profundamente espiritual. Gosto muito de quando Paulo está corrigindo os coríntios a respeito do culto maluco que eles tinham, né? Que eles praticavam. Ele disse assim, olha, orarei com o espírito, mas também orarei com a mente, né? Louvarei com o espírito, mas louvarei com a mente. As coisas não são separadas. A vida espiritual, ela precisa ser uma vida intencional, de busca intencional, consciente e coerente. Então, embora haja muita emoção envolvida na oração, especialmente quando a gente se sente impulsionado por alguma necessidade, isso precisa ser intencional. Porque existem ocasiões na vida da gente em que a gente não está passando por nenhuma grande tribulação, por nenhuma grande aflição. E quando a gente não passa por grande aflição, a gente para de orar. Já reparou que a aflição muitas vezes é um combustível para a nossa oração? Não devia ser assim, não é? Não devia ser assim. Muitas vezes Deus dá um puxão de orelha, né? Foi o C.S. Lewis falou isso, que a aflição é o megafone de Deus, muitas vezes, né? Mas a gente não precisa depender disso. Por quê? Porque nós temos a graça de ter o esclarecimento pelas Sagradas Escrituras. E a gente, só que parece que não, né? Nós crentes parecemos gente que não conhece a Bíblia. Porque a gente é impulsionado de necessidade. Já reparou que quando a gente sofre mais, a gente ora mais? Né? Quando o aperto está grande, a gente até vira dizimista, né? Por motivos errados. Mas acontece.
Então a nossa vida espiritual muitas vezes é reativa, em vez de ser proativa. Reativa é quando a gente reage às circunstâncias. Proativa é quando a gente constrói um padrão de comportamento que não depende das circunstâncias, mas é alguma coisa que a gente aprendeu e coloca em prática regular. Pode dizer, Valquíria. Sim. Sim. É. Isso não é oração, né? Isso não é oração. Isso não é oração. Isso é um grito de socorro, né? Isso não é oração. Porque a gente tem entendido que oração é bem mais que isso. E aí, você está me levando a dar um saltinho de um slide aqui. Não, mas está ótimo, não, pelo contrário. É bom porque a gente está vendo que a gente está desenvolvendo o papo. Mas olha só para que fique registrado para a gente. Em nossa relação de diálogo com Deus, vamos ler juntos? Em nossa relação de diálogo com Deus, nossa palavra nunca deve ser a primeira, mas sempre a resposta. Isso é fundamental para pessoas que querem crescer maduramente na relação com Deus. A gente, às vezes, usa a nossa oração como não é uma imposição, é como se Deus estivesse desligado. Como se Deus estivesse desligado. Muitas vezes o nosso sentimento é este, muitas vezes até mesmo a gente perde o prumo, perde a percepção. A nossa vida precisa ser muito teológica. Muito teológica. Não no sentido intelectualoide da teologia, mas no sentido de ser coerente. Ser de acordo com a Bíblia. Né? Diga, presbítero. Opa, pensamento novo, inédito. Sim. É verdade. Romanos 12, 1. Pode ler. Sim. Consciência. Exatamente. Repete. Gente, quando a gente compreende o coração da oração, não só a origem, mas a essência da oração, a gente percebe como as práticas religiosas são desculpem, são vazias de significado para Deus. E esse... Não, já falei, porque eu vou passar para o slide que Valquíria me deu a oportunidade. Não é uma oração. Não é uma oração. Uma oração que Jesus chama de vãs repetições. Vãs repetições. Vã repetição é aquela oração que se faz pensando que porque a gente ora bastante sobre aquele assunto, Deus vai nos ouvir. Como se Deus tivesse desligado e a gente precisa ficar pedindo. Na verdade, a gente repete as petições, não é porque Deus não escutou, a gente que precisa, que tem essa necessidade, né? A gente tem essa necessidade. Isto. Mas nesse caso a gente está falando das ladainhas, das repetições, e Valquíria fez uma pergunta muito interessante. E o Pai Nosso? O Pai Nosso virou reza de protestante. Infelizmente, o Pai Nosso virou ladainha de protestante, porque muitas vezes é feito como uma obrigação, como uma fórmula pronta ou como uma fórmula mágica, sem reflexão, não é? Fala, pode dizer.
Pergunta. É errado. É errado se a gente faz sem consciência. Não é porque a gente faz, mas quando a gente faz sem consciência, sem refletir o que a gente está falando. Qualquer coisa que é feita com relação a Deus, sem intenção consciente, sem clareza do que a gente está fazendo, das motivações, não é feita da maneira adequada. Por isso a gente estuda a Bíblia, né? Por isso a gente se aproxima para ver até as passagens que se tornaram para nós passagens passagens tradicionais, que viraram jargões. Eu acho que o Pai Nosso, infelizmente, é uma dessas passagens. Os textos mais conhecidos acabam se tornando frases feitas para nós, eles perdem o conteúdo. Agora, quando a gente se aproxima de uma passagem que a gente até conhece bastante, como é o caso do Pai Nosso, e começa a ler e a perceber o que ela está dizendo, não há nenhum problema em você orar o Pai Nosso todas as vezes que achar conveniente. Mas é importante você orar com consciência do que você está falando, né? Então, por isso um estudo do Pai Nosso é importante para a gente. Lídia. Sim. 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 Certo. Aham. Certo, vou explicar por quê. É, é a própria oração, são as palavras. Uhum. Deixa eu explicar para vocês a questão da palavra de Jesus. Vocês vão orar assim. Quando nós falamos sobre oração, alguns meses atrás, aqui na série de mensagens, eu dei uma pincelada sobre o Pai Nosso. A grande questão é que o Pai Nosso, uma oração modelar, né, uma oração modelo, era um recurso usado pelos mestres da antiguidade para ajudar as pessoas a memorizarem os aspectos mais importantes do seu ensino, porque as pessoas não tinham como anotar, como escrever, então elas usavam uma forma que foi usada até poucas décadas atrás, que era a memorização. É como a gente fazia com a tabuada, por exemplo, vamos dizer assim, embora a tabuada seja uma coisa mais pragmática, mas na antiguidade era muito comum os mestres condensarem os seus ensinos mais importantes em algumas fórmulas para que as pessoas pudessem memorizar com mais facilidade. Então, quando Jesus diz ore assim, há o aspecto das palavras, mas aquilo não é um contexto mágico. Não é a pronúncia daquelas palavras, a expressão daquelas palavras que tem algum poder em si, mas o significado dos ensinos que aquelas palavras contêm. Então, quando uma pessoa dizia assim, Pai Nosso que estás no céu, ele lembrava uma coisa que era muito incomum na época. Jesus foi aquele que no meio do judaísmo da época, tinha coragem de chamar Deus de Pai e ensinar os seus seguidores a fazerem a mesma coisa. Chamar Deus de Pai. Então, se dirigir diretamente a Deus. Isso era privilégio do sacerdote, mas Jesus fala, não, você chama a Deus de Pai, é Pai Nosso. Então, cada expressão, ela tem um conteúdo. Esse é o problema que muitas vezes acontece conosco, não só na questão da oração do Pai Nosso, mas em diversas passagens da Bíblia. Quando um pregador pega a passagem mais conhecida da Bíblia, qual é a passagem mais conhecida da Bíblia, gente? Na minha opinião, é o Salmo 23:1, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Hoje em dia tudo posso, aquele que fortalece está virando tão pop quanto o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas você às vezes ouve um pregador falando sobre o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e você fala assim, nossa,
Como é que pode um versículo tão comum, ele falar uma coisa assim tão nova? Não é que seja nova, irmãos, é que a coisa perdeu o conteúdo para a gente. A gente repete aquilo automaticamente como se fossem palavras mágicas. Um mantra, um abracadabra de crente, né? Então acontece isso mesmo. Só que nada na Bíblia é para ser abracadabra. Nada na Bíblia é palavra mágica. Nada na Bíblia é varinha de condão. Em nome de Jesus, amém. Isso é uma outra coisa, né? Que a gente fala em nome de Jesus, amém. Não sabe nem por que está falando em nome de Jesus, amém. É como se aquilo fosse é como se aquilo obrigasse Deus a atender a gente, né? É obrigado, constante, em nome do teu filho, hein, faz favor de me atender. Não é isso, né? Então a questão é o que o conteúdo daquelas palavras significam, não a simples pronúncia ou recitação das palavras, né? Valquíria, diga. Isso. Sim. Sim. É verdade. Uma repetição. Exato. Isso, é verdade. Os padres lá falavam isso. Ninguém tinha uma noção mais profunda dessas questões, né? Isso. Essa é uma razão, mas não se justifica mais hoje, né? Porque hoje nós não somos pessoas que não têm acesso à Bíblia, que as pessoas são incultas, não sabem as coisas. Não. Só que é muito mais cômodo. É muito mais cômodo se optar pelo mágico. E oração não é mágica. E é esse ponto que eu queria chegar lá. Fala rapidinho, Lígia, deixa eu passar adiante. Isso, ele se mostra, Uhum. Sim. Teoricamente sim, né? A meditação naquela passagem, né? Exatamente, é isso mesmo. Cada meia frase do Pai Nosso, até menos até parte de uma frase, só chamar Deus de Pai, dá um estudo. Olha só, Pai já dá um estudo, Nosso já dá outro, não é meu Pai apenas. Exatamente. Exatamente. Não, sem dúvida. Tanto que nós oramos aqui, né? Tanto que nós oramos o Pai Nosso. Mas a gente sempre faz questão de vamos dizer assim, traduzir o Pai Nosso, né? Para que não seja uma mera recitação. Agora, por isso que eu falei para vocês que a oração nasce das Escrituras. Por isso é muito importante a associação da oração com a meditação cristã. Porque a gente aprende a orar não de acordo com as nossas compreensões criadas por nós, mas a gente encontra na Bíblia quem é Deus, o que Ele diz para nós, e a nossa oração passa a ser essa resposta ao Deus que nós estamos aprendendo a conhecer. Porque muitas vezes nós oramos para um ídolo. Eu recebi essa semana uma imagem, uma frase nos grupos de WhatsApp, num grupo de WhatsApp, e repliquei para vários grupos, uma frase muito interessante, um pastor que dizia assim: se o Deus a quem você adora nunca discorda de você, é bem provável que você esteja adorando uma versão idealizada de você mesmo. Então, muitas vezes, nós nos relacionamos com um ídolo que a gente cria a nossa imagem e semelhança. Por quê? Porque a gente prefere projetar sobre Deus as nossas questões do que ouvir o que Ele tem para nos dizer. Por isso a gente cresce na oração na medida em que a gente interage com as Escrituras, em que a gente recebe as Escrituras, medita nas Escrituras e responde a elas. Porque, como a gente sempre aprendeu
desde criança, mas pouco pratica. Na Bíblia, Deus fala comigo. Na oração, eu falo com Deus. Isso é muito bonitinho, a gente ensina para as crianças, mas a gente cresce e esquece isso, né? E não desenvolve isso na nossa prática. Por isso, eu queria que a gente falasse rapidamente sobre, repetiu, né? Mas sobre o foco, lançando foco sobre a oração. Onde é que está a ênfase, deve estar a ênfase das nossas orações? Então preste muita atenção, porque aí tem dois espaços. Primeiro, o espaço de lá nós vamos falar sobre a ênfase humana. Geralmente, qual é a razão, geralmente, né? Estou falando, pode ser que não seja a sua experiência, mas geralmente, qual é a ênfase que as pessoas dão na oração? Ou a razão é obtenção de benefícios. Isso. Agora, perceba bem, nós estamos falando de foco. Não estamos falando que isso aqui não faça parte. Não estamos falando isso, mas estamos falando do foco, o centro da oração, o centro, a razão da oração. O problema é que muitas vezes nós colocamos algo que é legítimo na oração. O Pai Nosso nos ensina isso, não é? O Pai Nosso nos ensina isso, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, é uma necessidade. Perdoa as nossas dívidas, é uma necessidade de perdão. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, é nossa necessidade. Então as necessidades fazem parte da oração, mas elas não podem ser o foco. Qual é o foco? Como começa o Pai Nosso? Não. Como é que Como é que começa o Pai Nosso? Pai. Assim começa o Pai Nosso. A ênfase de Jesus é no relacionamento. Mateus 6,6. Passagem fácil de memorizar. O que diz Mateus 6,6? Quando orares, entra no teu quarto, fala com teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. Então a ênfase de Jesus é no relacionamento. Pai, filha, filho. Essa é a ênfase de que Jesus dá para a oração. É claro que as nossas necessidades fazem parte, mas a coisa mais importante é o fato de que nós estamos travando um relacionamento com o nosso Pai. É aprendendo a conhecer Deus como nosso Pai. Esse conceito de paternidade de Deus, que Jesus apresenta isso de diversas maneiras ao longo do ensino dele. Eu estou enfocando só o aspecto inicial, especificamente quando ele fala sobre oração. Mas ele fala de Deus como Pai, ele conta a história do pai, do absurdo que seria um pai que o filho pede um pão e o pai lhe dá uma pedra, não é? É um absurdo. Muito mais. Não, se vós que sois maus, vocês são maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, que dirá o Pai Celeste? Conheça o Pai, conheça o Pai. Então a ênfase que Jesus dá à oração não é primariamente, o foco de Jesus não é a obtenção de benefícios. Obtenção de benefícios é com a Previdência Social, né? Tem certeza? Pois é. A Previdência Social atrasou a primeira parcela do 13º, né, por vários meses. Então nem sempre é benefício. Nem sempre é benefício. Foram só 2 meses, é verdade. Para quem precisa, isso não é nada, né? Mas Deus não é um fundo de pensão. Deus é Pai.
Essa é a grande diferença, a grande ênfase que Jesus dá. Então, nós não podemos pensar na oração como uma forma de obter benefício do Criador, daquele ser todo-poderoso que pode tudo, e de preferência me beneficiar, me atender. Mas Jesus, as Escrituras enfocam primeiramente relacionamento. Porque quando Jesus fala de Deus nos dando coisas boas, ele novamente coloca antes que Deus nos dá coisas boas, porque ele é nosso Pai. Então, o relacionamento suplanta a relação utilitária, né? Essa relação de busca de benefício. Então, não existe relacionamento entre pessoas que não se comunicam. Por isso a oração precisa ter esse foco para nós. Então, Jesus expressa essa relação nesse versículo. Mas eu quero trazer para vocês uma proposta prática de método de oração. Por que isso? E aí, então, isso vale tanto para a nossa vida pessoal como para a nossa vida comunitária. Embora a vida comunitária a gente vai falar nas disciplinas exteriores. Mas a Bíblia dá um ensinamento interessante. Qual o método que normalmente nós usamos para as nossas orações? Método, que tipo de vamos chamar de rotina, não pelo aspecto negativo, né? Mas de oração consistente, coerente. Qual é o método da nossa oração? Eu usei uma palavra para descrever o método mais comum das nossas orações. É o método do acaso. Quando precisa, ora. Né? Passou para dificuldade, ora. É um sistema casual de oração. Tende a ser um sistema casual. Discorda, Ioane. Sua carinha diz que você discorda. Então, sim, a sua experiência, graças, mas é por isso que a gente está aqui, né? A gente está aprendendo a não ser casual na nossa vida com Deus. Mas de uma maneira geral, não é assim que acontece? A gente ora quando está na igreja, ou ora... Ou a rotina é uma rotina ou casual ou formal demais, né? Eu oro... Depende do que lhe motivou a orar de manhã quando acorda agradecendo a Deus. Porque a palavra de Deus pode ser lida ou pode estar na tua consciência, não é? Se você tem a consciência de que aquele dia é uma dádiva divina, onde é que se aprendeu isso, né? A Bíblia diz isso, Deus é o doador da vida. Então, quando a gente fala resposta, não precisa ser da palavra literalmente, mas os ensinos que a palavra traz para nós, né? Isso. Então, é claro, Salmo 118, 24, é esse que ela citou? Esse é o dia que eu não sei? Não. É esse? Eu não sabia a referência. Obrigado. Então, mas é isso mesmo. Então, mas de uma maneira geral, nós não temos uma ação consciente e sistemática da oração. Veja só, consciente e sistemática não significa sem espontaneidade. Eu estou trazendo uma sugestão para vocês, porque nós estamos falando de disciplina. Disciplina não é necessariamente algo sem espontaneidade e sem naturalidade. É exatamente o contrário. A disciplina leva à naturalidade. Um exemplo para vocês. Alguém aqui teve a experiência isso é raro, né? De começar a escrever com a mão esquerda e antigamente isso acontecia muito, né? Brigar para que não se quer escrever com a mão direita. Alguém passou por essa experiência aqui? Ou conhecem alguém que tenha passado? Pois, antigamente era muito comum assim, né? Isso, a pessoa escreve com a mão esquerda, era errado, tinha que escrever com a direita.
E, embora não fosse uma coisa natural, as pessoas se obrigaram a fazer isso e acabaram virando ambidestras, não é? Então, o treino leva à naturalidade. O treino leva à naturalidade. Você já viu o Usain Bolt fazendo uma corrida de 100 metros? Já reparou como é que ele termina os últimos 10 metros da corrida? Ele dá um sorrisinho para o lado e já levanta a mão. Por quê? Aquele estilo de corrida já se tornou tão natural para ele que ele pode relaxar no fim. Se tornou algo natural, mas não foi sempre assim. Ele desenvolveu o seu método, ele aplicou treinamento e, por aplicar treinamento, aquilo se tornou natural. Quando você via antigamente o Oscar Schmidt lançando aquelas bolas loucas do meio da quadra e caindo aquilo, né? Caindo toda hora. Quando você via o Zico batendo uma falta no ângulo, não quero falar do Petkovic, que eu não vou provocar os vascaínos, mas quando você via o Zico batendo uma bola no ângulo, você diz assim, cara, o sujeito nasceu para isso. Mas eles dizem que aquilo que se tornou algo natural, os caras me jogar a bola de qualquer lugar e a bola cair, de 1000 lançamentos por dia. O Zico ficava, depois que todo mundo voltava para o vestiário, nos treinamentos, ele ficava ainda mais tanto tempo batendo falta. Isso fez com que a coisa se tornasse natural. Então isso é muito importante. A disciplina não é sinônimo de falta de naturalidade e espontaneidade. Talvez no início seja uma coisa meio formal, sistemática demais, e aí a gente diz assim, não, tá muito formal, tá muito religioso. Aí com essa expressão às vezes de espiritualidade, a gente disfarça a nossa preguiça de investir, muitas vezes, tá? Então, o que eu estou sugerindo para você é que a gente troque o acaso, ou seja, aquilo que a gente chama de espontaneidade, que na verdade eu não considero espontaneidade se não é uma coisa consistente, coerente, trocar o acaso pelo acase. Está escondidinho ali. Acase. Tem um acróstico, tá dando para ver? Acróstico? Acase. Em vez de acaso, acase, lá no cantinho. É um acróstico para facilitar a nossa rotina, a nossa prática da oração. Então, no exercício das nossas orações, em primeiro lugar, né? Antes de mais nada, dedique tempo. Dedique tempo. É claro que o relacionamento, ele depende muito mais da qualidade do tempo do que da quantidade. Só que às vezes a gente usa isso como pretexto para não ter nenhum nem outro, né? Oração rapidinha, na hora do almoço, na hora da refeição, faça mal ou faça bem, em nome de Jesus, amém. Né? Aquela oração rapidinha. E aí a gente... gostaram dessa oraçãozinha? Anotem aí, faça mal ou faça bem, em nome de Jesus, amém. Essa oração pode ser cortada da sua lista. Então, a gente, com essa mentalidade, isso ajuda a gente a fazer. Então, dedique tempo. Dedique algum tempo. Pode ser que com o passar do tempo você perceba que as coisas vão acontecendo com mais naturalidade, espontaneidade. Talvez você até precise anotar algumas coisas a respeito das quais você precisa orar. Fala, Tatiana. Isto.
lembre sempre que práticas novas, elas levam tempo para serem incorporadas. Mesmo bons hábitos. Por que estaria errado? Porque parece ser mecânico? É mecânico porque é novo. É mecânico porque é novo. Quando a gente aprende a dirigir, todos aqui dirigem? Quem dirige aqui? Quem dirige aqui? Quem dirige? Quem dirige? Por favor, levanta a mão. Mas a metade. Quando a gente aprende a dirigir, ou andar de bicicleta, por exemplo. Ou andar de bicicleta. Talvez andar de bicicleta seja... acho que tem mais gente que sabe andar de bicicleta do que dirigir, né? Não é um negócio assim meio duro, meio... Você fica meio preocupado, a palavra é essa. Isto. Depois, tanto o carro como a bicicleta são bons exemplos, porque eles são elementos estranhos ao nosso corpo. Mas depois de um tempo, a prática parece que eles são extensão do seu corpo. Isso, você manobra. Tanto que uma das coisas essenciais para você tirar a carteira é aprender a fazer baliza. O que é aprender a fazer baliza? Estacionar o carro. Estacionar de frente, estacionar de ré, que é o mais difícil, né? Junto com a ladeira é fazer baliza. Mas, depois que você já se habituou, você começa a estacionar com mais facilidade, e aí você, quando passa por uma autoescola, tem aqui, ali na área ali perto do colégio, que eu esqueci o nome daquele colégio ali, como é que chama? João Goulart, né? Tem uma área que o pessoal faz treino ali. Você passa ali e fala assim, que coisa, né? Eu já fui duro assim para colocar o carro na vaga. Então, é sempre uma coisa desconfortável, estranha, porque é nova, mas depois passa a fazer parte da sua prática com muita naturalidade. Então, qual é o problema que muitas vezes acontece? É porque realmente no início, por a gente sentir que é uma coisa diferente, a gente acha que é uma... Ah, não, com Deus não pode ser tão artificial assim. Estou parecendo um religioso, parecendo uma religiosa. Mas é a mesma coisa que você vir na igreja todo domingo. Então, há bons e maus hábitos. Os maus hábitos tiramos, os bons hábitos precisam ser exercitados e incorporados para que eles passem a fazer parte natural da nossa vida. Então, esse acróstico, ACASE, procura exatamente te dar 5 motivações para a sua oração. E, com algumas variações, você pode colocá-las até em ordem na sua oração. Então, A, de adoração. Entre na presença de Deus em oração, lembrando de quem Ele é. Lembrando da grandeza de Deus, de como Ele é precioso, né? De como Ele é o máximo. Então, lembre das grandezas de Deus, o adore pelo que Ele é. Né? Há tantas passagens bíblicas que falam sobre a grandeza de Deus, os salmos são fartos nisso. Então se lembre, né? Se lembre disso e entre diante de Deus adorando, e quanto mais a gente adora, mais a gente se percebe pequeno. Então, na adoração a gente vê a grandeza de Deus, é mais ou menos a experiência de Isaías, no capítulo 6, quando ele entra e vê o Senhor assentado sobre um alto, sobre um trono, e os serafins voando, ele vê aquele ambiente de oração, de adoração grandiosa, ele se sente minúsculo, né? Mas é por isso exatamente que o C é o momento de confissão. Né? Adorando a Deus, a gente percebe como nós somos pequenos e como a gente precisa se ajustar diante de Deus, né? Como a gente precisa buscá-lo com o coração arrependido, confessando os nossos pecados, falando para Ele dos nossos erros, dos nossos tropeços. E ao fazer isso, fale. Por favor, irmão, irmã, elimine da sua expressão o Senhor, perdoa os meus pecados. Não, a questão não são os pecados secretos. É que a gente tem muitos pecados que a gente sabe quais são e a gente não fala. A gente sabe. O problema não é ter pecados secretos, porque
o Davi disse que a gente ia pecar secreto, né? Eu não ouvi, eu estava falando aqui, não ouvi, a pessoa está rindo. Fala. É isso. Pois é, mas é saudável. É saudável. Isso não são pecados secretos, não. Isso, não. Pecados secretos são os pecados que nós não temos consciência. É diferente. Esse não é o nosso maior problema. O nosso problema é que são os pecados que a gente sabe que são pecados e a gente tem vergonha de falar para Deus. Então, é importante, porque... mas a questão não é para Deus, porque para Deus a gente não precisa nem confessar, né? Confessar os pecados, isso é importante, vamos à teologia de novo, né? Vamos aprofundar. Boa pergunta sua, Valquíria. Se Deus já sabe, por que eu tenho que confessar? O exercício da confissão não é uma informação a Deus a respeito dos nossos pecados. A palavra confessar, talvez num dos textos mais conhecidos sobre esse assunto na Bíblia, que é 1 João 1,9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Esse versículo, ele está logo depois do versículo 7, né? É claro, o 9 vem depois do 8, mas tem o 7 que diz assim: se nós dissermos que não temos pecado, nós fazemos Deus mentiroso e a verdade não está em nós, né? Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, a palavra confessar é um verbo muito interessante, agora na teologia, agora é línguas originais, tá? Isso aqui é um seminário, viu? Grego. Por isso que é legal estudar as línguas originais da Bíblia. A palavra confessar é a palavra homologel, de onde vem a palavra homólogo. Homólogo, na língua portuguesa. Homo, o que significa homo com H? Igual, semelhante. Logel, de logos. Logos é o quê? Logos é palavra. Mas como verbo, é o quê? Falar. Então, homologel quer dizer o quê? Falar igual, falar a mesma coisa. Então, na verdade, confessar significa concordar conscientemente com o que Deus nos falou. Ou seja, eu estou falando a mesma coisa que Deus me fala. O Espírito Santo me convence do pecado. E confessar é dizer assim para Deus: Senhor, eu realmente pequei nisso. Não estou te informando, foi o Senhor que me esclareceu, foi o Senhor que me mostrou. Eu concordo, Senhor. Sim, exatamente. Ele sabia, porque Deus tinha consciência, e Deus esclarecia para ele. Então ele concordava com o toque do Espírito Santo. Então o conteúdo da confissão não é informar Deus a respeito de algo errado que eu fiz, mas é o meu coração concordar com o que Deus falou para mim a respeito daquilo que eu fiz. Esse é o espírito da confissão. Então é o cedo acase. Confessamos os nossos pecados, nossos erros, e Deus olha para a gente, bota a mão na cintura e diz assim: de novo, sujeito. Novamente, sujeita. É assim que Deus faz? Não. Se confessarmos os nossos pecados, ainda bem que Deus não é igual a gente, né? Eu fiz assim um gesto bem humano, né? Eu coloquei Deus bem parecido com a gente. Mas o que diz lá o texto de 1 João 9? O que acontece se confessarmos os nossos pecados? Ele perdoa os nossos pecados e nos limpa, né? Então, depois da confissão, é hora do agradecimento. Agradecer a Deus por tanto que Ele faz por esse pecador que sou eu. Quantas coisas Deus tem feito em meu favor. Quantos benefícios Deus me tem dado. Salmo 103:1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. 2.
bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Agradecimento, expressar a Deus o seu muito obrigado pelo que Ele tem feito por você. A adoração, você contempla o que Deus é, né? Você entra na presença da grandeza de Deus. Nos agradecimentos, você responde a Deus pelo que Ele tem feito por você. Em qualquer nível. Perdão pelos pecados, a provisão que Ele tem dado todos os dias, as bênçãos, os bônus, né, que Ele tem nos dado. Enfim, é a gratidão. E o S? Você imagina que seja o S? Você agradeceu a Deus pelo que Ele tem te dado, mas não tem alguma coisa que lhe falta na sua vida? Súplicas. É a parte da necessidade. Assim como Jesus nos ensinou a pedir as coisas para o Pai, há espaço na oração. O que você precisa? O que você sente falta? Que tipo de orientação você precisa? São os seus pedidos. Apresente diante do Senhor. O apóstolo Paulo nos orienta a fazer isso. Não ande ansioso de coisa nenhuma. Pelo contrário, sejam conhecidas diante de Deus as suas necessidades pela oração, pela súplica, com ações de graça. Não esqueça, né? Com ações de graça. Então, súplicas fazem parte. E o I? Esqueci. E intercessão. Porque não é só você que precisa, né? Sempre há alguém que precisa. Como? Não entendi. Fala um pouquinho mais alto para a gente. Ah, sim, mas esse campo a gente não está tratando disso aqui, né? A gente não está tratando a questão de confessar para os outros. A gente está falando de confissão para Deus, no contexto da oração, especificamente, né? É claro que há a questão de tratar com as pessoas também, mas esse é um outro aspecto. Para a gente não misturar demais, a gente... Não, nesse momento não. Vai haver o momento adequado, né? Tem as disciplinas exteriores que vão envolver, porque isso aí acontece no nosso interior. Nós, né, estamos falando das disciplinas interiores, o que acontece dentro de nós. Há as disciplinas exteriores, que envolvem a nossa relação com o nosso próximo e com a nossa comunidade, tanto comunidade de fé como comunidade humana. Então, nesse ponto, a gente está tratando só do nosso tratamento direto com Deus, que na verdade é o grande impulso para a gente se relacionar adequadamente com o nosso próximo, né? As disciplinas interiores, elas nos dão condições de exercermos adequadamente as exteriores também. Então, a intercessão é importante porque ela acrescenta um tempero na oração muito importante, que é exatamente nós sairmos de nós. Perceba que os 4 primeiros aspectos têm muito a ver com a minha relação com Deus e comigo mesmo. A intercessão já aponta para o próximo. Eu estou diante de Deus pedindo a Ele pela necessidade de alguém que não sou eu. É um tempero muito especial na oração. Então você poderia organizar o teu caderninho de oração com esses temas. Que motivos você tem para adorar a Deus? E que motivos você tem para confessar? Esse confissão você coloca numa folha à parte, porque aí você, depois que orar, você taca fogo. Né? Taca fogo, aquela cinza preta, você pisa, depois joga na pia, no vaso da descarga. Né? Porque confissão é só você e Deus. Né? Mas e os motivos de gratidão? Faça uma lista dos seus motivos de gratidão, as suas necessidades diante do Senhor e as pessoas pelas quais você tem intercedido as necessidades de outros. Você pode ter
um caderno que te ajude a fazer isso. Né? Um diário de oração que te ajude a fazer isso. Acho, inclusive, e aqui falo, aproveitar que um dos nossos ministros de oração está aqui hoje, as nossas reuniões de oração, eu acho que poderiam ser organizadas, né, de acordo com esse sistema, facilitaria, traria para a gente não só um momento de oração, como uma prática de oração que a gente vai ensinando as pessoas. Eu li um livro há um tempo atrás, que eu acho muito interessante, do Eugene Peterson. Eugene Peterson é um pastor, escreve para líderes especialmente, e diz uma coisa interessante, entre tantas coisas boas que ele diz. Ele fala assim: o pastor, ele tem, entre tantas coisas que ele faz, há duas responsabilidades que ele tem em relação às suas ovelhas. E me surpreendeu pela simplicidade. Ele diz: ler a Bíblia com elas e ajudá-las a orar. Ler a Bíblia com elas e ajudá-las a orar. Sabe por quê, queridos e queridas? A gente precisa aprender, essas são as coisas centrais na nossa relação com Deus. A Bíblia traz tudo que a gente precisa para a nossa relação com Deus. E a oração é a nossa resposta àquilo que a Bíblia nos traz. Então a gente precisa ensinar, praticar e ensinar. E aí eu falo, estou alargando isso, né? Vocês têm a oportunidade de pensar nisso, de analisar, de talvez vários de vocês já conhecessem esse sistema, outros talvez não, mas você está tendo essa oportunidade. Isso é uma oportunidade boa para compartilharmos com outras pessoas também, porque é algo construtivo, mas compartilhar depois que a gente está exercitando, né? Então a gente deveria multiplicar isso, multiplicar. Repito para vocês, não se assustem com o método, porque daqui a pouco ele se torna natural, ele se torna espontâneo. Diga, Terezinha. Sim. Uhum. Sim. É verdade, é verdade. É isso mesmo. Trai o nosso cacoete, né? Isto. A gente encaixa assim, perdoa os nossos pecados, né? Isso. É quase automático. Aí você desora. Aí você está dirigindo, você diz assim, aí a Ione ora, você fala assim, Ione, faça uma oração de agradecimento. Aí a Ione agradece assim, Senhor, nos abençoe nisso assim. Aí você fala assim, não, Senhor, agora não abençoe não, deixa para abençoar só depois. Brincadeira, é claro, né? Mas é um exercício interessante, né? Mas é um exercício interessante. Agora é só agradecimento. Uma maneira da gente fazer isso de maneira que as pessoas não entrem no automático. Por exemplo, vamos fazer uma oração comunitária. Como é uma oração comunitária? Vamos agora só agradecer. Então, cada um tem a oportunidade de orar uma frase, agradecendo por alguma coisa. Aí você segura a verborragia que a gente tem geralmente, né? Mas é difícil, concordo. Mas é difícil, mas também porque não é exercitado. Porque, na verdade, olha só, atenção, cuidado com as armadilhas. É difícil porque a gente não aprendeu a fazer. Não há exercício. A gente deixa tudo no automático. Pode sim. Não fica chato não. Não deve criticar em público. Mas depois chega e diz assim, irmão, olha só, eu pedi que fosse só uma frase. Da próxima vez, ora só uma frase.
Por quê? Porque, veja só, porque atenção, gente, eu sei que é engraçado, mas é uma coisa engraçada séria. Porque nós somos uma comunidade. E numa comunidade nós somos todos iguais. Somos todos iguais. No sábado aconteceu. Foi no sábado? Não, no dia da vigília aconteceu uma coisa muito interessante aqui. Eu cheguei mais tarde para a vigília. Vocês estavam no momento de oração aqui. Eu ia entrando, o Charles, é claro, bem-humoradamente, me barrou na porta. Me barrou na porta. Ó, gente, afinal de contas, quem é que manda nessa igreja? Não sou eu que sou pastor? Não, quem é PT não é pastor, não manda não, né? Mas nem que eu fosse batista, o assembleano, ele está certo. A orientação é, no momento de oração, não, vamos esperar. Fui surpreendido e falei assim, você está certo, Charles. Me segurei lá fora e esperei acabar, porque está certo. Nós somos iguais na comunidade. Nós somos iguais na comunidade. Então, não, mas vejam só, irmãos, irmãs, nós não queremos crescer juntos, então temos que caminhar juntos na disciplina também. Temos que nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. Então, por exemplo, se a irmã Eva está dirigindo aqui, talvez vocês não tenham percebido, eu não falo sobre isso, mas agora eu vou falar. O apóstolo Paulo diz assim, vocês querem entender? Então eu vou falar. Pronto, falei. Não sei se vocês percebem, mas muitas vezes, quando eu estou aqui numa vigília, numa reunião de oração, geralmente não sou eu que estou aqui na reunião de oração, mas muitas vezes, quando eu tenho algo para falar, eu sento lá no fundo, levanto a mão e peço para o dirigente, posso falar uma coisa, meu irmão? Posso falar uma coisa, minha irmã? Por quê? Porque, na verdade, o ministro de Deus, a ministra de Deus, é quem está dirigindo aqui na frente. Então, nós temos que nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo, porque se a irmã Eva está dirigindo aqui e eu não a respeito, ela não devia estar dirigindo aqui. Ou melhor, se eu não a respeito o suficiente para dirigir aqui, é porque ela está no lugar errado. E não está no lugar certo. Então, esse tipo de disciplina singela entre nós é muito importante. Então, isso são algumas ferramentas que quem está dirigindo um grupo precisa aprender a usar, para que a gente possa efetivamente ensinar ao ponto daquilo se tornar, que é uma coisa boa, a gente tem que ensinar coisa boa, a ponto daquilo se tornar uma coisa, daqui a um tempo, natural, espontânea. Exemplo aqui entre nós, quem antes já tinha feito Lectio Divina? Essa prática que a gente está fazendo no iniciozinho do nosso estudo bíblico. Já a coisa já está ficando, já está pegando mais ou menos. Você já ora, né? Oração espontânea, igreja presbiteriana não existe, né? Assim, quantos quiserem orar, podem orar. Aí se espera meia hora para cada um orar. Eu até brinco de vez em quando, calma, um de cada vez, né? Mas isso já está virando normal entre nós. Então, vocês têm percebido isso? Né? Quando eu digo assim, quem quiser orar, pode orar. Aí 3, 4 pessoas oram naturalmente. Quando há o silêncio, aí eu pego, toco a música, ou digo assim, vamos ler a Bíblia, irmãos. Por quê? É uma coisa que começa estranho, né? Pode orar aí. A primeira vez fica meio silencioso, meio todo mundo em silêncio. Aí a gente leva no bom humor, calma, gente, um de cada vez. Aí, uma hora. Dali a pouco isso se torna uma cultura da igreja, um hábito positivo. E aí, quem não está acostumado a orar, se sente mais à vontade de orar, uma oração breve, curta, não precisa ser nada longo, não tem uma fórmula pronta, e isso vai passando a ser uma prática cristã nas nossas vidas, como comunidade. Isso é importante, né? Diga. É o diácono, isto. Se sujeita, é isso mesmo. Mas isso daí é uma história que eu acho que a gente não tem vivido mais aqui entre nós, né? Isso é uma história antiga. Mas a gente tem caminhado bem, eu acho que a gente tem aprendido muitas coisas juntos, né? Então,
Até eu, né? Pois é, quem diria, né? Um dia o pastor tem que aprender alguma coisa na vida, né? É que bom, a gente... Não, tá vivo, né? Continua aprendendo. Isso. Então, essas são as sugestões para você, é uma proposta de método. Veja bem, eu não escrevi assim, o método da oração, o jeito certo de orar. Bem que eu podia colocar, né? Mas não coloquei, não. É uma proposta de método para desenvolver. Né? Você pode encontrar outros métodos, bons também. Mas eu acho que fica bom, ajudou o acróstico do acaso, em vez de ser por acaso, ser por acase. Né? E aí a gente desenvolveu isso na nossa prática de oração. Era isso. Por hoje, era isso. Isso. Na verdade, o estudo da oração, a oração é uma temática que a gente vira e mexe e retorna a ela, né? Vira e mexe, a gente está voltando de maneiras diferentes. A nossa proposta não foi fazer um longo, né, um conjunto de estudos sobre oração, mas foi situar a oração como uma disciplina espiritual interior. Que papel ela ocupa? Como ela se relaciona com a palavra? E como é que a gente pode exercitá-la de uma forma mais eficaz, mais regular? Então, a ideia é essa, não foi esgotar o assunto da oração. Aliás, seria uma grande pretensão, né, tentar esgotar um assunto tão amplo. Então, de tempos em tempos, a gente volta nesse assunto. A partir da próxima semana, a gente começa as disciplinas exteriores. Tá? Calma, não sei se Jesus vai voltar antes disso, minha irmã. Tenha paciência. Tá? É isso então. Amém, igreja? Amém ou não amém? Amém.